Bom, logicamente, o assunto do dia que a gente vai conversar com as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, com as quais tem relacionamento, é logicamente o Brasil ter perdido nos pênaltis para a Croácia, né? Eu mesmo tenho um cunhado que estuda croata, né? Eu até brinquei com ele, falei, escuta, eu vi fogos aí ao lado da sua casa. Não, aqui não, então, etc. Mas, enfim. O professor Flávio de Campos, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da USP, gentilmente conosco. Flávio, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Bom, Flávio, e aí? Logo depois a gente viu os argentinos cobrando o pênalti e começaram pelo mais experiente, o Messi. Isso não se deu lá no momento que o Brasil disputava com a Croácia. Será que isso pesou na nossa desclassificação, na sua opinião, não? Não, eu acho que é um detalhe, pode ter pesado, mas eu acho que não é o fundamental, né, Heródoto? Eu acho que assim, a gente tem que analisar a partida, né? O primeiro tempo, o nosso time, eu não sou um grande especialista em tática de futebol, mas o nosso time jogou desarranjado, desorganizado, e a Croácia em bloco, né? Atacava e defendia, voltava a fazer a recomposição na defesa, tudo muito certinho. E a gente sempre arriscando um pouco jogadas individuais, né? No segundo tempo a gente foi melhor, né? Teve um jogo com mais volume, mais chances de gol, um golaço do Neymar, golaço, né? Jogada bonita, tabela pelo meio, a individualidade do atleta brasileiro se sobressaindo, mas assim, perder, né, desculpa, isso na prorrogação, tomar aquele gol no finalzinho da prorrogação, daquele jeito, revela uma desorganização tática, né? Então, o pênalti, né, deixar o Neymar para bater o último pênalti, acho que é um detalhe da desorganização dessa seleção, que acho que foi desorganizada, apesar do Tite falar, né, ter todo um discurso, né, de organização, tática e tal. Eu acho que o que a gente viu nessa Copa foi uma desordenação tática. Agora, Flávio, isso se deve o quê? Ao técnico, o Tite? Eu acho que tem responsabilidade do Tite, tem responsabilidade da estrutura da CBF, né, Heródoto? A gente está falando de uma estrutura que é velha, que é oligárquica. A gente já teve oportunidade de conversar sobre isso, né? A estrutura do futebol brasileiro, ela é antiquada, né? Ela precisa de uma renovação, de uma reestruturação, de uma modernização. O Tite, ele tem responsabilidade, há uma responsabilidade também dos atletas, né, da maneira como os atletas se comportam em campo. E tem uma questão estrutural do futebol brasileiro, Heródoto, que eu acho que fica evidente que a gente tem um distanciamento em relação a essa seleção, né? 3 atletas apenas jogam no Brasil e são reservas. A gente tem um desenraizamento dos atletas que servem à seleção brasileira em relação ao futebol nacional. O futebol praticado no Brasil, esse aqui, do seu Corinthians, do meu Palmeiras, é um futebol de segunda categoria. É um futebol de segundo nível, segunda divisão do futebol mundial. O futebol de primeira categoria, o futebol de Série A no mundo, ele é praticado na Europa e na Inglaterra, né? Então a gente tem um descompasso. Ou a gente muda a estrutura do futebol brasileiro, preserva um pouco os atletas, os jovens atletas brasileiros, consegue segurar esses atletas para jogarem nos clubes nacionais, fortalecendo o nosso futebol, fortalecendo os nossos clubes, ou a gente vai viver um pouco isso, a gente vai ser exportador de atleta, exportador de pé de obra, é o termo que se usa normalmente, como a gente é exportador de commodity, né? Então a gente vai ter uma vocação exportadora e a gente não vai, na verdade, ter o melhor futebol do mundo, né? A gente vai produzir atletas que vão jogar o melhor futebol fora do país. Acho que para mim essa é a questão estrutural do futebol brasileiro. Agora, Flávio, a organização disso é da CBF. A CBF, afinal, é uma entidade pública ou uma entidade privada? Não, ela é privada. Privada? Ela é privada. Ela não tem, a gente não tem interferência. Ela é uma empresa, é isso ou não? Ela reúne, né, uma série de entidades, os clubes, que são entidades, portanto, tem autonomia em relação aos órgãos governamentais. A gente não tem, nesse momento no país, Heródoto, um Ministério do Esporte, né? O atual governo que está saindo, ele eliminou o Ministério do Esporte. Quando você tinha um Ministério do Esporte, você tinha um pouco mais de poder de intervenção nas diversas modalidades esportivas brasileiras, inclusive no futebol.
né? Eu espero mesmo que o próximo governo recrie o Ministério do Esporte e que a gente tenha a formulação de políticas públicas nas diversas áreas de esporte e lazer e também na área do futebol, né? E que a gente possa ter algum tipo de intervenção, algum tipo de diálogo com a CBF, mas tem um movimento aí, Heródoto, que tem que partir da sociedade civil. A gente fica indignado, né? A gente fica frustrado, você está frustrado, eu estou, imagino que os ouvintes também, com a eliminação da seleção brasileira. A sociedade civil ela tem que se mobilizar, ela tem que interferir também, ela tem que manifestar o seu descontentamento, não apenas pontual, não esse descontentamento apenas quando a gente é derrotado, mas perceber que é necessário algumas medidas de modernização do futebol brasileiro. Entre elas, veja, eu sou palmeirense, você sabe disso. Eu estou vendo aí o mais... Fala que você é palmeirense, eu fico cheio de urticária. Você vê que eu estou falando por telefone e você não está podendo ver a bandeira hoje. Mas, Heródoto, você tem um grande menino surgindo aí, um craque aí, o Endrick, né? Surgindo, um menino novo, parece que vai ser um bom jogador, e já está sendo vendido, já está sendo transferido para o futebol europeu. A gente não pode ver isso com bons olhos. Heródoto, a gente viu, né, o Pelé jogar, né? Poxa, o Pelé, se ele jogasse nesse momento no Brasil, ele seria transferido. Pelé, Garrincha. É terrível imaginar a história do futebol brasileiro sem aqueles craques que formaram, que fizeram o futebol brasileiro o que ele é. Então, alguma medida de controle, de contenção, né, dessas transferências tão prematuras, né, de jovens de 17, 18, 19 anos para o futebol estrangeiro, a gente tem que ter, né? Senão a gente vai ficar nessa, vai ficar sempre caindo nas quartas de finais, nas oitavas de finais, nas semifinais, ou tomando 7-1. Né? E eu concordo, aí você falou agora há pouco, eu não sei, se a gente fosse enfrentar uma França, enfrentar uma Argentina, eu não sei o que seria da gente, né? Não sei se a gente não tomaria também um vareio de bola. Exatamente. Flávio, mais uma vez, muito obrigado por sua gentileza. Opa, Heródoto, um abraço. Bom falar com você de novo. Vê se muda de time aí, tá? Não, de jeito nenhum. Professor Flávio de Campos, que é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da Universidade de São Paulo, conversando um pouco conosco, que a gente vai aprendendo aqui com o mestre.